Olá pessoal, meu nome é Ana Sheila, sou aluna do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Vou falar um pouco sobre memórias. Esse assunto está voltado para a disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Vamos lá? Quando falamos em memórias, pensamos em algo que está guardado. Pois bem, no computador não é diferente. As memórias do computador são todos os dispositivos que permitem guardar dados, ou seja, guardar informações do computador. Temos aqui alguns dispositivos de memórias: o nosso HD de notebook, o HD de computador de mesa, conhecido como desktop. Temos nossas memórias RAM, nosso pendrive, cartão de memória e o nosso processador. Para entender um pouco de memórias, antes temos que estudar um pouco sobre a hierarquia de memória. A hierarquia da memória ela é representada graficamente por uma pirâmide, onde na base da pirâmide está a memória de baixo custo, com maior capacidade de armazenamento e baixo desempenho. No topo, as memórias de maior custo, com menor capacidade de armazenamento e com maior desempenho. Vamos começar falando um pouco sobre a memória secundária, que se encontra na base da pirâmide. A memória secundária também é conhecida como memória externa, memória de massa ou memória auxiliares. Ela armazena grande quantidade de dados. É uma memória não volátil, ou seja, ela não perde seus dados ao desligamento do computador, quando não tem mais energia. São mais lentas e são de baixo custo. Nós podemos citar o nosso HD, que nós vimos lá na frente no começo, o pendrive, cartão de memória, os CD, DVDs. Temos também os HD externos, as fitas. São alguns exemplos de nossas memórias secundárias. A memória principal, que se chama memória RAM, é uma memória de fácil acesso. Ela é volátil, ou seja, perde a informação quando a energia é desligada. Os dados são lidos e escritos rapidamente. Aqui segue uma pequena ilustração sobre a performance da CPU versus memória principal, ou seja, processador e memória. Eles trabalhando juntos desde o começo da evolução do computador, onde quando evoluía o processador, a memória ia acompanhando, ou seja, aumenta o processador e a capacidade também de memória vai aumentando, para que juntos eles trabalhem no melhor desempenho, tenham as informações processadas mais rapidamente e a performance do computador tenha um ótimo desempenho. Estamos chegando no topo da pirâmide, ou seja, no nosso processador. Vamos falar um pouco sobre a memória cache. A memória cache é uma memória de pequena quantidade de armazenamento. Ela é uma memória de grande velocidade. Essa memória é encontrada no processador, ou seja, ela é a memória mais próxima do processador. Ela é uma memória volátil, que perde sua informação ao desligamento do computador. Se não há energia, não fica nada gravado nela. Ela só funciona quando tem energia, ou seja, no momento do uso do computador. Ela é uma memória de alto custo, porque é a memória que se encontra lá em cima da pirâmide, da hierarquia da pirâmide, como nós havíamos falado. Se está no topo, o custo é alto. Agora ficou mais claro entender a necessidade de vários tipos de memória. Por quê? Ainda não foi possível construir e utilizar somente um tipo de memória. Por isso que é tão importante a hierarquia da memória. Porque com a hierarquia os problemas são minimizados. A hierarquia faz parte da divisão de tarefas do computador, por isso se faz necessário. E com isso ajuda o computador a ter um bom funcionamento. Cada memória faz sua parte. A mais veloz tem pouca capacidade de armazenamento, mas tem um ótimo desempenho.
que é o nosso processador, e o custo é alto. Nós temos o nosso HD, que o armazenamento é grande, é maior, mas o desempenho dele, a sua velocidade de acesso é menor. E temos entre ele a nossa memória RAM, que ajuda essa informação a ser trabalhada de uma melhor forma, ou seja, processador, memória e o nosso HD. Trabalhando em conjunto, temos uma máquina onde podemos fazer os nossos trabalhos, usar no dia a dia, dependendo da necessidade de cada um.